Ana Cid, há aqui mais algumas questões para abordar. Foi abordada a questão de não existir uma rede de médicos pediatras nos centros de saúde, há os médicos de família mais relacionados com a saúde infantil. Isto implica que as pessoas se vejam obrigadas, muitas vezes, a recorrer Muitas vezes, à privada, à medicina privada. Se bem que o médico de família consegue resolver as realidades das situações. Portanto, digamos que... Não acha, portanto, que é importante que haja esta rede de pediatria? Se tivermos a falar em prioridades, se calhar não diria que é essa a prioridade. Quer dizer, eu nunca senti isso como... Acho que o médico de família resolve grande parte das situações e, portanto, não em termos com recursos escassos, tem que haver prioridades. Não me parece que esse seja um problema muito relevante. Mas para algumas pessoas poderá ser, quer dizer, enfim, se a criança tiver algum problema especial de saúde, pronto, acredito que isso possa constituir um problema. Mas a prioridade seria proporcionar, de facto, outras condições. Mas há pouco estávamos a falar precisamente do facto de as mães terem que abdicar dos seus intentos profissionais. Ouvimos aqui a opinião os pais. Dos pais também acontece. Sim. Ouvimos aqui um exemplo daquela telespectadora, Joana Frade, que nos falou precisamente que gostaria de ter mais filhos, mas que não é possível. Na Alemanha, uma das novas iniciativas tem a ver precisamente com o facto de haver a possibilidade das mães trabalharem part-time. Isso seria realizável em Portugal? Eu acho que sim, completamente. Eu acho que duas pessoas a meio tempo conseguem fazer um trabalho melhor, se calhar, do que uma pessoa a tempo inteiro, por exemplo. Portanto, isto também lá está, parte de sinais do Estado, que poderia proporcionar condições, vantagens fiscais, vá lá, às empresas que aderissem a este tipo de sistema, e parte também das empresas perceberem que isso pode ser uma mais-valia para a própria empresa. E, portanto, essa é uma aposta que nós também propomos e é uma aposta que também achamos que é fundamental fazer-se no país. Nós já vimos que a disparidade em relação ao que se passa hoje em dia na Alemanha e em relação a Portugal é enorme. E em relação aos restantes países da União Europeia, por exemplo, Espanha, que ainda há a tendência de nos compararmos com Espanha. Com Espanha, sim. Nesta Espanha matéria já estão muito mais avançados em termos dos apoios que existem à família. Muitíssimo mais apoios do que nós temos. Nós somos o pior país na União Europeia, aquele que tem menos condições, porque somos não só o país a quem não são proporcionadas condições, portanto, a quem não são dadas vantagens, mas um país a quem que sofre um contexto de penalização. Não houve retrocesso nos últimos anos em relação a apoios à família? Houve. Deixaram de aleitamento, exatamente, houve um processo claro, claríssimo, que não se compreende. No contexto, há 24 anos que nós estamos a sofrer um déficit. E, portanto, isto vai ter consequências gravíssimas a nível económico no país. Não há nenhum país, nunca existiu crescimento económico com uma redução da população. Portanto, nós agora estamos mal, economicamente o país está mal. Mas no futuro vai estar muitíssimo pior. Desta manhã. Vamos tentar sistematizar aqui um pouco aquilo que foi discutido até agora. O que é prioritário que aconteça em Portugal? Prioritário é retirar o contexto de penalização, é permitir que a família desconte, em termos de IRS, permitir que desconte as despesas básicas, alimentação, vestuário, portanto, este tipo de despesas, que atribua um valor X, que é o valor que custa cada pessoa numa família, portanto, que este valor seja considerado em termos de dedução ou rendimento. É prioritário que a questão da água e é prioritária a questão da casa, do carro, todo este tipo de despesas em que de facto há um contexto de penalização. Isso é o que é prioritário neste momento. E o abono de família tornar-se um abono credível, que de facto seja um abono de família, uma contribuição do Estado, um apoio à família na criação de uma nova geração que é fundamental para a continuidade do país e para a sustentabilidade económica e social do país. E antes de terminarmos esta opinião pública, e tendo aqui a Secretária-Geral da Associação de Famílias Numerosas de Portugal, eu tenho a curiosidade de saber como é que subsiste uma família com vários filhos, com mais de 3, 4 filhos, e que tipo de famílias são estas? São famílias claramente, há AIAs em todos os tipos de rendimento, portanto, em todas as famílias, para cada família com um determinado rendimento, há uma família com um número de filhos elevado. Portanto, há em todas as camadas da população. Portanto, tem que se fazer muitas contas de matemática. São famílias que têm que ter másteres em gestão
e que têm de facto prescindir de alguma coisa, mas que apostam num projeto de felicidade que passa por ter mais filhos. Ana Cida Gonçalves, muito obrigado pela sua participação nesta Opinião Pública. No inquérito telefónico desta manhã, perguntamos aos telespectadores se Portugal deve seguir o exemplo da Alemanha para aumentar a natalidade. A maioria, ou seja, 80%, respondeu que sim, Portugal deve seguir o exemplo alemão. 20% não é da mesma opinião. Termina aqui esta Opinião Pública, nova edição depois das 5 da tarde aqui nos Segundos. Até lá.